Você precisa encontrar uma forma de proteger a sua coluna? Como dizem por aí, melhor prevenir do que remediar, certo? Mas e quando a dor já está instalada? O jeito é só usar remédio químico? Se você tem ou já teve dor na lombar, na cervical ou em toda a sua coluna dorsal e quer encontrar uma forma segura de proteger suas costas, esse conteúdo é feito sob medida para você. Primeiro de tudo, para blindar a dor crônica dessa parte do corpo é preciso que você saiba: existem movimentos suaves e indolores que promovem uma proteção natural. Os 3 primeiros passos são mais ou menos assim. O primeiro movimento é esse. 2. E 3. Essa sequência de práticas naturais mandam estímulos diretamente para o cérebro e, quando feitas de maneira e intensidade corretas, lubrificam o espaço entre as suas vértebras e aliviam a pressão dolorida. Vamos aprender juntos o SOS da sua coluna? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Kelly Lemos, sou formada em fisioterapia há mais de 20 anos e eu sou criadora de um método de micromovimentos antidor que já ajudou a mais de 10 mil alunos no Brasil e no mundo. Então, se você tem dor, certamente você tem pressa. Justamente por isso, meu objetivo aqui é mostrar quais são as técnicas que ajudam a promover um alívio imediato, mas também trazer informações importantes para que você encontre a solução permanente. Justamente por isso, a ideia dessa aula é fazer uma espécie de SOS, mostrar quais são as ações mais importantes que trazem o efeito analgésico no curto prazo. Porém, eu preciso alertar quais são os caminhos para produzir seus próprios analgésicos naturais no longo prazo. Quem ficar comigo até o final do conteúdo de hoje, eu tenho certeza, já vai começar a destravar a lombar e a cervical, pois só existe uma contraindicação e um caso em que os 3 passos naturais de proteção da coluna não funcionam. Para quem? Para quem não experimenta. Sim, se você não experimentar e não colocar em prática, aí não tem jeito, não vai funcionar. Mas se você apostar e destinar alguns minutinhos, eu tenho certeza, suas costas e todo o seu corpo vão agradecer a ingestão de analgésicos naturais que você vai despertar aí. Mas por que será que as nossas costas doem? Olha, eu sei que você já ouviu que é por causa da hérnia de disco, é por causa da artrose ou do bico de papagaio. Mas as costas doem pela maneira como a gente está usando as costas. Nós temos hábitos que a gente não percebe, que a gente faz ao longo de toda a vida. E aí, será que é uma questão de má postura? E eu sempre trago esse conceito. O que é uma má postura? Depende. Postura deveria estar conectado à função. Se eu estiver nessa postura, ela é uma boa postura para dar uma aula, para pegar um objeto aqui. Mas se eu precisar tocar os meus pés, essa postura já não é boa. Então a sua dor não é por uma postura má que você tenha, mas é a maneira, os hábitos repetitivos que você está tendo que vão desgastando sempre o mesmo lugar na sua coluna. E aí, o que faz doer a lombar, né? Se é diferente do que dói a cervical, por exemplo? Eu queria muito trazer essa visão para você. Quando a gente aprende a usar o nosso corpo como um todo, a gente entende que aquela região que dói, ela está sinalizando para a gente que tem uma região no corpo que está sobrecarregada. Então, por exemplo, alguém que tem dor na cervical, provavelmente está segurando o mundo nos ombros, tem muita tensão nessa região e a região cervical fica esmagadinha, fica apertada e começa a ter dor. Na lombar, é um mecanismo parecido, mas existe sempre essa pressão ali naquele local. Aquele local já está sinalizando para a gente que está sobrecarregado. Então, por exemplo, uma pessoa que fica com a cabeça anteroposicionada o tempo todo, ou aquela que anda sempre com o queixo para cima, ou aquela que anda sempre nessa posição, qualquer posição que você mantenha por muito tempo vai gerar tensão no seu corpo. Assim como a lombar. Se você está sempre com os peitos muito abertos, barriga para dentro, você tem uma sobrecarga na lombar. Se você está sempre andando curvada,
você também vai ter uma sobrecarga em determinadas regiões da sua coluna. Por isso que eu trago que o importante é a variabilidade, é poder inclinar, é poder estender, é poder torcer a sua coluna, inclinar. Ela foi feita para você usar em todas as direções. Só que o que acontece? Quando você tem uma dor permanente por muito tempo nessas regiões, você passa a ter um interruptor, uma sirene no seu cérebro que fica quebrada, interpretando a dor crônica o tempo todo, mesmo que você já não tenha mais uma lesão ali na sua coluna. Então é bem importante você entender isso. Na dor crônica, o que está interpretando a dor é o seu cérebro, não é necessariamente uma dor que está ali na coluna. E aí, quem tem hérnia de disco, Kelly, sempre tem que ter dor. Minha dor é porque eu vi no diagnóstico que eu tenho uma hérnia de disco. Eu tenho que trazer aqui um outro conceito. Será que é possível hérnia de disco sem dor? Eu vi um estudo com 600 pessoas. Pegaram pessoas aleatórias, tá? Pessoas que andavam na rua. Vem cá, você topa fazer uma ressonância aqui para a gente fazer uma pesquisa sobre hérnia de disco? 600 pessoas. Dessas 600, mais de 50% apresentaram hérnia de disco no exame. Nossa, então umas 300 ali tinham alguma hérnia de disco. E pasmem, menos de 10% tinha dor. Eram pessoas ativas, estavam trabalhando, não tinham dor. O que esse estudo mostrou? Quando você tem hérnia de disco, você está com uma crise na coluna e faz o exame e tem uma hérnia, vão dizer que é a hérnia. Mas esse estudo mostrou que nem sempre a hérnia de disco é sintomática. Tem pessoas que podem ter hérnia de disco e nunca terem dor na vida, porque depende de como elas estão usando o corpo. Então é muito importante você não se rotular por um diagnóstico. Você pode ter uma hérnia de disco, mas você não é a hérnia de disco, tá certo? Igual o bico de papagaio. Quem tem bico de papagaio, será que está condenado a viver com dor? Você sabia que o bico de papagaio é uma tentativa do seu organismo segurar a vértebra que está em muita pressão? Aí ele começa a colocar cálcio ali para formar uma base para segurar aquela vértebra? É incrível, né? O que eu digo para você é que nada no nosso corpo é nosso inimigo. Tudo que vai acontecendo está denunciando, está tentando chamar e mostrar para a gente o quanto a gente está sobrecarregando aquele local. Então é muito importante você entender isso para sair só do rótulo do diagnóstico, usar as partes saudáveis do seu corpo e proteger aquelas que estão sobrecarregadas. Para proteger a coluna é muito difundido, né? Que é preciso fortalecer a coluna. E, de fato, será que o que falta é o fortalecimento? Então, isso também é muito relativo. Tem pessoas que vão fazer exercícios para fortalecer a coluna e ficam cheios de dores na cervical. Outros que dizem que tem que fortalecer o abdômen, vão fazer abdominal e o pescoço fica travado, né? O que o método Feldenkrais ele ensina a gente sobre cuidar das nossas costas, né? Será que a gente precisa de uma coluna rígida e firme ou a gente precisa de uma coluna livre? Então eu queria muito trazer que no método Feldenkrais a gente aprende a usar o corpo como um todo. E quando a gente usa as conexões ósseas, a gente tem muito mais força do que se tem o foco só num determinado grupo muscular. Então é uma outra maneira de usar o seu corpo. Usando as conexões ósseas, você descobre que tem força para tudo o que você precisa. E aí, para idealizar o meu método, né, e desenvolver as práticas, o que a gente acaba usando e incluindo? Primeiro, a substituição do esforço, entendendo que tem regiões do seu corpo que estão sobrecarregadas, segurando muito peso. Aí a gente começa a observar isso e a mudar o peso. Então, existe uma prática que eu faço, que eu quero já experimentar aqui com você, que ela se chama eixo inteligente. O eixo inteligente, ele ajuda você a perceber como está essa distribuição. E aí, depois do eixo inteligente, nós vamos fazer os 3 movimentos que eu falei lá no começo, que vão ser fundamentais para proteger as suas costas e a sua coluna, como um SOS da sua coluna, tá certo? Então, olha, o eixo inteligente você vai parar de pé. Se você estiver sentado agora, eu te convido a ficar de pé. E observa se você joga o peso mais à frente, mais atrás, ou se o peso está distribuído no seu pé. E só percebe essa distribuição de peso. E aí você vai notar que o seu peso ele pode estar mais no pé direito ou no pé esquerdo. É muito natural que a pessoa fale, Kelly,
eu estou jogando o meu peso na minha perna esquerda. Nossa! E eu tenho dor no quadril esquerdo, ou na lombar do lado esquerdo. Isso já está contando para você que o seu corpo está sobrecarregando aquele lado. E aí o que eu te convido? Não é que você não vai mais apoiar o peso ali. Você vai começar a variar. Jogar o peso um pouquinho para a direita, jogar o peso um pouquinho para trás, jogar o peso um pouquinho para frente. E você pode ainda, ó, fazer um círculo, sentindo a planta dos pés, o seu peso variando de local para um lado e para o outro, percebendo esse peso em toda a planta dos pés. Isso vai ajudar você a mudar a forma como o peso é apoiado em toda a sua coluna. Muito interessante, não é? E aí nós vamos experimentar agora os 3 movimentos. Você vai colocar o dorso da mão com o dorso da mão, entrelaçar os dedos e vai fazer o movimento de inclinar a sua coluna. Eu vou até virar para vocês verem bem corcundinha. E volta. Nesse movimento, a gente está lubrificando as vértebras. A gente deixa elas arredondarem e se estenderem. Então, mais algumas repetições. Estamos trabalhando a coluna como um todo. E aí você pode parar, faz uma pausa e já observa como fica a sua sensação de verticalidade. Para mim aqui já dá uma sensação que eu estou mais alta. Vocês vão perceber, parece que o ambiente fica menor, mas na verdade você começa a ganhar espaço entre as suas vértebras. E aí o segundo movimento nós vamos entrelaçar, colocar uma mão sobre a outra e agora nós vamos fazer um movimento de afastar as escápulas das costas. É como se as suas mãos fossem lá na frente. Vai e volta. E vai e volta. Mobilizando assim a sua região dorsal, liberando a tensão na lombar e na cervical. E você vai e volta. Troca a ordem das mãos e faz um pouquinho agora para o outro lado. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre. E aí para, faz mais uma pausa, sente os apoios. E aí a gente vai entrelaçar de novo os dedos das mãos e agora nós vamos fazer um círculo. E nesse círculo, deixa suas costelas participarem, deixa o corpo todo girar numa direção e depois em outra direção. Você está movimentando cada vértebra, distribuindo o peso de forma diferente por toda a sua coluna. Sente a delícia de fazer o movimento. E aí você pode parar, faz uma pausa, sinta agora a sensação de verticalidade, abra os olhos e veja o seu ambiente, vê se mudou, se parece que você cresceu. A nossa coluna ela é muito maior do que parece, sabia? Porque a própria força da gravidade e os nossos hábitos e a tensão muscular achata a nossa coluna. Então pode ser que agora você perceba que tem mais verticalidade, que sua postura está até melhor, mais gostosa, mas você está de uma forma natural. E o melhor é que eles podem servir também para aliviar a dor caso você esteja em crise agora ou em situação de sofrimento. Se você vem sofrendo há muito tempo, até muitos anos com dores crônicas, você já sabe que infelizmente os remédios químicos, sessões doloridas de massagem ou fisioterapia dolorida, cirurgias, injeções, nada disso pode ter trazido o resultado que você queria. Afinal, se você está aqui, é porque você não conseguiu pôr um fim definitivo nas dores limitantes nas costas, na lombar, no pescoço e no quadril. Por isso, eu quero ensinar como você pode aliviar e até eliminar por completo as suas dores de uma forma natural, estimulando o seu corpo a produzir verdadeiros analgésicos naturais. Essa é a minha missão e é por isso que eu estou aqui nas redes sociais para mostrar esse caminho para você. Qual é a minha recomendação caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho? Eu montei um grupo de WhatsApp exclusivo para quem deseja conhecer mais sobre os micromovimentos que atuam no mapa da dor. Se você deseja fazer parte, eu deixei o link aqui na descrição. Basta apertar e ficar atento para todo dia receber uma recomendação com um pouco da minha técnica antidor.